Namastê, meu Deus interior, sauda o seu Deus interior. Somos todos representantes de Deus em ação. Bem-vindo, bem-vinda a este vídeo, um vídeo muito importante, como todos os vídeos do canal. Esse vídeo realmente é o motivo pelo qual a sua vida não anda, porque você tem problema de dinheiro, porque você tem problema de saúde, porque você tem problema em relacionamentos amorosos, enfim, você vai entender através desse vídeo o que está acontecendo na sua vida, qual é o verdadeiro motivo de tantos problemas, e também eu vou estar compartilhando com você o que é necessário fazer para você ter um resultado que não é esse resultado que você tem hoje, um resultado positivo, de sucesso, de saúde, ok? Primeiramente, gente, você precisa entender que nós somos programados. Nossa mente, ela é programada desde a nossa infância. Você já deve estar cansada de ouvir isso, cansado de ouvir isso. Que a sua programação mental é responsável pela sua vida atual. Calma, eu vou explicar detalhadamente e mais objetivamente que eu puder para você conseguir entender. Imagine, primeiramente, a sua programação, ela é programada através de 3 maneiras. A programação da mente inconsciente de cada pessoa. Ou é através de influência, condição verbal, aquilo que ela ouve constantemente, principalmente na infância. Então, a mente inconsciente, ela é uma das programações que é feita pelo condicionamento verbal. O outro é pelo exemplo, aquilo que ela vê, ela faz, macaco vê, macaco faz, aquele ditado, o fruto não cai longe da árvore. Então, o segundo condicionamento que é programado essa sua mente inconsciente através do exemplo. E o terceiro é através de episódios específicos. São alguns traumas, alguma coisa que a pessoa viveu, ficou registrado na mente inconsciente. Então, os 3 principais condicionamentos para fazer essa programação são esses 3: verbal, o exemplo que a gente vê, e específicos, acontecimentos traumáticos específicos que acontecem na sua vida, na minha vida, que aconteceram, ficou registrado na mente inconsciente. Como todos já sabem, a mente inconsciente, ela é 95%. Então, ela é predominante. A mente consciente é apenas 5%. Então, tudo que tiver lá na mente inconsciente, subconsciente, vai estar repercutindo na sua vida, ok? Agora, um outro detalhe. Você imagina assim, você está no computador, você está digitando uma carta e aí você mandou para imprimir. Quando imprimiu aquela carta, você foi ler e viu que tinha um erro ali tinha 2 S's de português. E você tinha que apagar aquilo. Só que você não dava para apagar ali, que ia ficar borrado. Então, você voltou para o computador, onde foi a origem, deletou aquele S a mais, mandou imprimir novamente para poder corrigir. Você corrigiu no computador, no programa do computador, depois imprimiu. O que eu quero dizer com isso, gente? Que o nosso corpo físico, o mundo que a gente vive, é um mundo da impressão.
É aquilo que está na nossa mente, nas nossas emoções, na nossa alma, é que é imprimido no nosso corpo físico e ao nosso redor, que é o que nós criamos. Por quê? Tudo é criado através da nossa... Começa tudo com os pensamentos. Aí vem para o pensamento leva para o sentimento leva para a ação. E a ação é o resultado. Mas da onde vem o pensamento? Uma grande pergunta. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos cerca de quase 70 mil pensamentos diários por dia. E esses pensamentos são negativos e repetitivos. Fora esses nossos próprios pensamentos, existem vários pensamentos vagando aqui. Porque nós somos observadores, nós somos uma consciência, nós estamos observando os pensamentos. Ok? Você não... Às vezes você está fazendo alguma coisa que não tem nada a ver, surge um pensamento que não tem nada a ver com o que você estava pensando. Esse pensamento não é seu, ele surgiu e simplesmente passou. Ou você pegou esse pensamento e começou a alimentá-lo. E o que acontece quando você começa a alimentar esse pensamento? Aquilo vai se expandindo, vai dando foco e aquilo que a gente coloca foco, atenção, pela lei da atração, aquilo vem para a nossa realidade novamente. Ok? Ok. Agora, uma pergunta, gente, que se você entender isso, você vai compreender tudo. De onde vêm os seus pensamentos? Você já parou para pensar? Porque tem hora que você realmente está pensando, tem hora que o pensamento passa, que não é seu, e tem hora que você realmente está pensando. E você já percebeu que quando você está pensando, de onde vêm os pensamentos? Gente, os pensamentos vêm da programação subconsciente de cada pessoa, ok? Se você está me ouvindo, tem uma programação na área de dinheiro, por exemplo, de escassez, de pobreza, tem muitas crenças limitantes sobre o dinheiro, com certeza você está passando dificuldade na área financeira, na área de dinheiro, ok? Se você tem problema de relacionamento entre homem e mulher, discute muito, briga, infidelidade, essas coisas, provavelmente você tem uma programação que você via seus pais discutindo muito, ou que você via muita infidelidade, e aí a sua mente registrou aquilo. Lembra que a mente subconsciente, ela registra tudo, ela é uma mente emocional, ela não é uma mente consciente. Então, tudo aquilo que ela vê repetidamente, que ela ouve repetidamente, ela vai gravando, ela vai formando um programa que aí ela vai fazendo automaticamente, porque a mente subconsciente, ela é uma mente automática. Então, ela vai reproduzindo. Tudo que está na mente subconsciente vai sendo reproduzido na sua vida. Então, se você quiser mudar problemas de relacionamentos, problema financeiro, problemas até de doença, gente. Você quer ter saúde, se você quer ter mais dinheiro, se você quer ter um relacionamento dos sonhos, o que você precisa fazer? Você e todo mundo. Porque se não reprogramar a mente, reprogramação mental, você não vai mudar a sua vida. Por isso que muitas pessoas, elas desistem. Porque elas tentam, mas é só a nível de 5% consciente. Elas não estão purificando, limpando, reprogramando aquelas crenças limitantes, traumas, paradigmas da mente subconsciente.
Então, por mais conhecimento que você tenha, por mais que seja uma pessoa super, sabe, com QI elevado, mas dependendo da sua programação mental em cada área da sua vida, você não vai ter sucesso. Porque tem que mudar primeiro o inconsciente para o visível mudar. Tudo, gente, que acontece na nossa vida e nesse mundo material é de dentro para fora. Então, a árvore, ela precisa, é de dentro para fora. Fora que está na árvore, aqui, por exemplo, essa flor, linda, maravilhosa, a Branca de Neve, que eu falo bom dia, Branca de Neve, era uma semente, ela estava dentro da terra e ela foi se desenvolvendo. O que está aqui fora é reflexo do que está dentro. O que está dentro da minha mente é o que está aqui fora. Então, tudo que está na minha mente subconsciente, eu consegui materializar. E a centelha divina, porque nós somos co-criadores. Então, isso tem que ficar bem claro na sua mente. Sem reprogramação mental, não existe mudança na sua vida. Então, para de achar que o problema é você, para de achar que a culpa é você. Não, gente, você só precisa reprogramar a sua mente, ok? E para isso, nós aqui da Taio Treinamentos temos o programa RST, Reprogramar o Ser para Ter. Também temos o curso Tenha Sucesso Sendo Feliz. Já foi comprovado que você tem que ser para ter através da neurociência, da física quântica. Então, a gente reprograma o ser, que é a mente subconsciente, para você ter aquilo que você deseja. Porque essas programações são dos seus pais. Inclusive, gente, eu gostaria de ler aqui para você, para ficar mais exemplificado, como que essa programação, lembra que no início eu falei que existem 3 tipos principais de programação verbal, que era a programação verbal, a de exemplo e de episódios específicos. São 3 maneiras que pode gravar a programação na sua mente subconsciente. Eu vou dar um exemplo aqui, inclusive desse, não sei se vocês conhecem, é um livro excelente, mas só vou pegar 3 exemplos aqui. Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv. Olha que interessante. A primeira influência, diz aqui no livro, é a programação verbal. Aí tem aqui, quando eu era criança, permanecia no meu subconsciente modelo que governava a minha vida inteira. Isso é o autor falando. O condicionamento verbal é extremamente poderoso. Por exemplo, um dia, meu filho, Gessé, que na época tinha apenas 3 anos, veio correndo atrás de mim, todo animado. Disse: papai, papai, vamos ver o filme da Tartaruga Ninja? Está passando aqui perto. Juro que não fazia a menor ideia de como aquele pingo de gente já podia ser um craque em geografia. 2 horas depois, obtive a resposta ao assistir ao anúncio do filme na televisão. A chamada final dizia: em cartaz, num cinema perto de você. Tive outro exemplo da força do condicionamento verbal, por meio de um dos participantes do meu seminário. O nome dele era Stephen. Não tinha nenhum problema quanto a ganhar dinheiro. A sua dificuldade era conservá-lo. Esse é um outro caso. Na época em que se inscreveu no programa, ele embolsava mais de $800 mil por ano, o mesmo resultado dos 9 anos anteriores. Apesar disso, ainda passava sufoco. Stephen
dava sempre um jeito de gastar o dinheiro, emprestá-lo ou perdê-lo em mais investimentos. Fosse qual fosse a razão, o seu patrimônio líquido ainda era igual ao zero. Ele me contou que quando era garoto, a sua mãe costumava dizer: os ricos são gananciosos. Eles lucram com o suor dos pobres, meu filho. A gente deve ter o suficiente para viver. Mais do que isso, é cobiça. Ninguém precisa ser um Einstein para perceber o que passava no subconsciente de Stephen. Não era de admirar que ele estivesse quebrado, pois fora verbalmente condicionado pela mãe a acreditar que os ricos são gananciosos. Consequentemente, a sua mente ligava as pessoas ricas à ambição desmedida, que é evidentemente má. Como ele não queria ser mau, o seu subconsciente lhe dizia que não podia ser rico. Stephen amava a mãe e não queria que ela o desaprovasse. É óbvio que, pelo sistema de crenças dela, ele não teria a sua aprovação se ficasse rico. Assim, a única coisa que podia fazer era livrar-se de todo o dinheiro que excedesse o estritamente necessário para o seu sustento. De outra forma, estaria sendo ganancioso. Você deve estar pensando que, entre possuir riqueza e ter a aprovação da mãe, ou de quem quer que seja, a maioria das pessoas escolheria ser rica. Nem pensar. A mente humana não funciona assim. É claro que o dinheiro parece ser a escolha lógica, mas quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem. Não é interessante, gente, essa programação verbal? Você vê? E isso, no caso do dinheiro, que aconteceu com ele. Ele tinha muito dinheiro, poderia ser rico, mas nunca ultrapassava aquilo, porque ele foi programado mentalmente pela mãe dele, e o sistema de crenças da mãe dele era aquele, que os ricos são gananciosos, que não, a gente não precisa ter mais do que necessário, senão é ganância. Inconscientemente o Stephen fazia isso, deixava só o suficiente. Isso é a programação verbal. Eu vou ler para você também a programação feita por exemplo. É incrível, gente, como nós, a nossa mente subconsciente, ela vai armazenando essas memórias e depois não tem como a gente se livrar, porque já foi impregnado na nossa mente. Então temos aqui agora a segunda influência que condiciona a nossa mente subconsciente é por exemplos. É aquela história, a frase macaco vê, macaco faz. Tem um exemplo aqui muito interessante. Aí ele até diz que a fruta não cai longe da árvore. E ele conta uma história de uma mulher que estava preparando o pernil para o jantar, cortando as duas pontas dessa peça de carne. Sem entender, o marido lhe perguntou por que ela fazia isso. Ele respondeu: era assim que a minha mãe fazia. Justamente naquela noite, a sua mãe foi jantar com eles. Os dois aproveitaram para lhe perguntar por que ela sempre cortava as duas extremidades do pernil. A mãe respondeu: porque era assim que a minha mãe fazia. Então, eles decidiram telefonar para a avó dela, saber por que ela cortava as pontas do pernil. A resposta. Imagine a resposta, gente.
porque a minha panela era pequena. Então, isso era a avó dela cortava porque a panela, a forma era pequena. A mãe da menina cortou, a menina cortou. Então é aquilo. Macaco vê, macaco faz. Existem programações na sua mente que também foi condicionada por exemplos da sua mãe, da sua avó, de quem mais conviveu com você. Aí tem mais uma programação que ela é feita através de episódios específicos. Vamos lá. Tem aqui o exemplo da Josi, uma enfermeira de sala de cirurgia. Foi ao seminário e ela me disse: os meus rendimentos eram excelentes, mas eu sempre gastava tudo. Quando cavamos um pouco mais fundo, ela falou de um episódio que vivera aos 11 anos de idade. Estava com os pais e a irmã num restaurante chinês. A mãe e o pai começaram mais uma das brigas por causa de dinheiro. De pé, o pai gritava e esmurrava a mesa com um punho, quando ficou totalmente vermelho, depois azul e caiu no chão. Foi vítima de um infarte fulminante. Josi era da equipe de natação da escola e tinha feito o treinamento de ressuscitação cardiopulmonar. Tentou de tudo, mas não adiantou. O pai morreu nos seus braços. Desse dia em diante, a Josi pensava: dinheiro me traz dor. Então, ela não admirava o dinheiro. Quando adulta, ela passava a se livrar do dinheiro inconscientemente. Todo o dinheiro que ela ganhava, ela gastava, na tentativa de dar um fim àquela dor. Outro dado interessante é o fato de ela ter se tornado enfermeira. Talvez ainda estivesse tentando salvar o pai. O fato é que a Josi, ela associou o dinheiro à dor. E então, todo o dinheiro que ela tinha, ela gastava, ela se livrava, tudo que ela ganhava, e não deixava o dinheiro ficar na mão dela. E ainda, ela foi fazer o curso de enfermagem, foi ser enfermeira. Talvez, como ele diz aqui no livro, ainda estivesse tentando salvar o pai. Gente, você vê que essas coisas, que ela tinha 11 anos, que acontece com a gente, principalmente na nossa infância, ela é assim, crucial, né? Então, se você foi programado de forma negativa em várias áreas da sua vida, que a maioria foi, só tem que reprogramar a mente, ok? Sem isso não adianta, gente. Você pode fazer o que for, vai enxugar gelo, vai chover no molhado, sua vida não vai mudar, seja em qualquer área. Tanto, agora está dizendo aqui, a reprogramação, por exemplo, ela tem 4 estágios. Primeiro, é você ter conscientização. Você não pode modificar uma coisa cuja existência você desconhece. Então, a partir do momento que você sabe que o seu problema na área afetiva, na área de doenças, ou na área de dinheiro, profissional, todos esses problemas são resultado da sua programação do subconsciente. Se você tem essa consciência, você já deu o primeiro passo. O segundo, gente, é o entendimento. Aí ele diz aqui, o segundo elemento da mudança é o entendimento. Compreendendo a origem do seu modo de pensar, você será capaz de reconhecer que ele tem que vir de fora. Então, você tem que perceber, por que eu penso assim?
Ah, minha mãe pensa assim, meu pai pensa assim, minha avó, por que eu sou assim? E você tem que ter esse entendimento, se esses pensamentos são seus ou se são de uma programação que você teve. Então você precisa entender isso. O terceiro elemento da mudança para reprogramar é a dissociação. Ao constatar que esse modo de pensar não é seu, você tem a opção de mantê-lo ou largá-lo, baseado em que você é hoje e onde quer estar amanhã. É você que vai decidir. O quarto elemento é o recondicionamento, que está na reprogramação. E, gente, essa reprogramação do subconsciente não dá para você fazer sozinha. Você até pode tentar, você pode fazer o Ho'oponopono, que ele limpa as memórias. Você pode fazer EFT, você pode ouvir alguns áudios no meu canal do YouTube. Mas se você tem uma pessoa que é especialista nisso, que já viveu isso e sabe o passo a passo, é o melhor caminho, é o caminho mais rápido para você reprogramar a sua vida e mudar os resultados. Ok? Então era isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo, que é a coisa mais importante. Sem reprogramação mental, nada vai mudar na sua vida. E tudo que está na sua vida é essa programação, que tem que ser, sabe o celular? Tá cheia a memória e aqueles programas que não servem mais, você tem que deletar e baixar novos programas na sua mente inconsciente, através de reprogramação mental, declarações, afirmações, autossugestões. Existem várias técnicas para você reprogramar a sua mente. Eu vou ficando por aqui. Se você chegou até aqui, parabéns. Se puder, curta o vídeo, compartilhe com um amigo essa informação preciosa. Deixe um comentário para que o YouTube possa entender que esse vídeo é relevante e vai compartilhar com outras pessoas também, para que a pessoa possa saber que os problemas dela não são delas, não é ela que está causando, são as programações que ela veio recebendo ao longo da vida. Ok? Lembre-se sempre, eu amo você. E até breve.